abrimos o nosso coração com o intuito de reconhecermos que todo direcionamento vem da Tua Santa Palavra. Queremos sempre estar alinhados com as Tuas instruções. Por isso, que nessa hora o Senhor ministre ao nosso espírito, que haja revelação e entendimento daquilo que será compartilhado. Em nome de Jesus, e a igreja diz: glória a Deus. Hoje é um dia muito especial. Na nossa sociedade nós temos a celebração da paternidade. Nós temos a celebração do Dia dos Pais. E linkado a essa comemoração socialmente muito bem difundida, eu gostaria de trazer um tema para que nós pudéssemos explanar alguns princípios espirituais. Você sabe que a grande verdade, amados, é que existe no mundo uma tentativa de desvalorização da figura paterna. Não se preocupe se você é mulher ou se você é homem e ainda não é pai. O que eu vou ministrar aqui não tem a ver apenas para quem é pai. Vem comigo, aperta o cinto, que nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus, amém? Eu falei isso porque me procuraram essa semana, falou: pastor, volta a falar aperta o cinto. Eu falei: eu vou voltar, é de Deus, tu és profeta, aleluia. Olha aqui para mim. Você sabe que eu acredito, amados, que a figura paterna é a primeira imagem que um ser humano tem de Deus na terra. Eu vou repetir. A figura paterna é a primeira imagem que um ser humano tem de Deus na terra. Por quê? Porque Deus é Pai. E o objetivo de Deus é que o reconheçamos. O objetivo de Deus é que tenhamos revelação da nossa filiação. É claro que nós sabemos, como até mesmo foi citado aqui no momento da adoração, que em João capítulo 1, verso 12, a Escritura diz que nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos. Sabe o que é um sofisma? Acredito que todos saibam o significado dessa palavra, mas eu irei conceituá-la para aqueles que não têm esse conhecimento. Sofisma, eu costumo dizer, abre aspas, que é uma mentira com cara de verdade. Tem coisa que parece verdade, mas não é. Tem coisa que tem cara de verdade, tem roupa de verdade, mas é mentira. Sabe o que isso é? Um sofisma. Diga assim: sofisma é uma mentira com cara de verdade. Um dos maiores sofismas da terra é que todos nascem filhos de Deus. Não. A Escritura nos deixa de uma maneira muito clara o entendimento de que nós somos concebidos pelo pecado. Por quê? Porque Adão pecou. E até interessante que, se você lembrar das leis cerimoniais judaicas, e você obviamente sabe que a religião judaica era da vontade de Deus no Antigo Testamento, porque foi uma religião instituída por Deus. Deus deu a lei aos homens por intermédio do seu servo Moisés. Você lembra da cena até mesmo de que Moisés sobe o Monte Sinai, recebe de Deus os mandamentos, mas você sabe que a lei também nem se resume apenas aos mandamentos. Porque além dos mandamentos, na lei do Senhor, nós também temos ordenanças. E é interessante que uma das leis cerimoniais era a purificação da mulher após o parto. Lá em Levítico capítulo 8, você sabe disso, está descrito a respeito da necessidade de que a mulher tinha de ser purificada após o parto. Por que a mulher tinha que ser purificada após o parto? Porque ela concebia, ela dava luz no pecado. Porque aquela criança que nasce pecadora. Sabe o que é interessante? Existia uma lei cerimonial, Levíticos 8, que falava a respeito da purificação da mulher após o parto. Outra lei cerimonial, que foi instituída por Deus no tempo do judaísmo, de que, por exemplo, o filho homem deveria se circuncidar ao 8º dia. Por quê? Porque a circuncisão era um símbolo de quê? Literalmente, reconhecimento da carne que não prestava, de que estava contaminada pelo pecado. Então, vamos fechar parênteses? Olha aqui, nós nascemos no pecado, por conta do pecado de Adão.
Por isso, é um sofisma se alguém disser que todos nascemos filhos. Não, nós não nascemos filhos. Quando nós nascemos apenas criaturas de Deus. Eu sou criatura de Deus. A Bíblia diz que nós somos feitura. E inclusive, fomos feitos à semelhança da sua própria imagem. Por isso somos imagem e semelhança, conforme Gênesis capítulo 1, verso 26. Agora, o fato é que, conforme João 1,12, nós nos tornamos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes, como foi dito aqui, o poder de serem feitos. Você só é feito algo que você não era antes. Se você é feito alguma coisa, isso simboliza que antes você não era essa coisa que você foi feito. Você foi feito filho, em qual momento? No momento que você recebeu a luz do Evangelho, que você recebeu, de fato, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Isso significa que nesse momento que você é feito filho de Deus, agora Ele se torna o seu Pai. E sabe o que é poderoso? Que quando nós pregamos o Evangelho para alguém que não conhece o Senhor, é maravilhoso quando nós apresentamos para essa pessoa a respeito da paternidade de Deus. Ei, você não tem noção, talvez você tenha até por experiência, o quanto o relacionamento com a revelação da paternidade divina e da filiação humana é algo transformador, é algo que cura. Tem muitas pessoas que quando tiveram um encontro com esse Deus que é Pai, esse Deus que ama, esse Deus que cuida, testemunham que a vida delas nunca mais foi a mesma. Agora eu vou te contar uma coisa, eu não sei você, mas eu já preguei para algumas pessoas, que quando eu mencionei que Deus era Pai, isso gerou algo estranho nelas, porque a figura que elas tinham de um pai, era muito diferente daquela que eu estava apresentando. Do meu caso, você sabe uma das coisas que eu honro meu pai sempre? Que no meu caso, eu sou agraciado por Deus, por ter tido um pai presente na minha vida. Que eu falo para ele, pai, para mim foi muito fácil entender o Evangelho, porque o Senhor sempre foi uma imagem terrena de Deus aqui na terra. Você sabe que o maior sonho que eu tenho na minha vida é reproduzir no meu relacionamento com as minhas filhas, por exemplo, aquilo que eu recebi do meu pai. Mas eu quero te contar uma coisa. Caso você seja homem, e você não teve um pai presente, a partir de você, a história da sua descendência será transformada. Eu costumo dizer o seguinte, eu sou Isaac. Sabe o que é Isaac? Isaac é aquele que recebe tudo pronto. Amados, eu recebi a luz do Evangelho do meu pai. Sabe quem foi a pessoa que pregou para mim? Meu pai. Eu cresci em um lar cristão, mas eu quero te falar, talvez não é o seu testemunho, mas isso significa que se você não for Isaac, você será Abraão. A partir de você, o Evangelho vai entrar na história da sua descendência. Me lembro um dia, eu estou vendo aqui a Júlia, que eu conversei com ela, eu falei isso para você, você lembra disso? Eu falei, você é Abraão. A história da sua casa, da sua família, da sua descendência, nunca mais será a mesma, porque o Evangelho está entrando em uma linhagem a partir de você. Tem alguém aqui, e não precisa ter vergonha para isso, que o Evangelho entrou na história da sua família, da sua casa a partir de você? Glória a Deus. Se você está com sua mão levantada, eu quero dizer, você é Abraão. Seus filhos serão Isaac. Os seus filhos irão colher coisas que você plantou. Oh, irmãos, você sabe que por isso que na vida o melhor é nós termos entendimento de quem nós somos, e não simplesmente termos um desejo de nos tornar aquilo que nós não fomos criados para ser. Então, em outras palavras, eu sou um cara que eu estudo a vida de Isaac, porque eu sou herdeiro, tudo na minha vida é herança, é uma loucura. Tudo na minha vida eu recebo, então eu preciso ter também responsabilidade do que significa ser Isaac. Se o seu caso é que parece que tudo na sua vida você começa, então peça a graça de Deus para você ser Abraão. Por exemplo, talvez pode ser que a prosperidade financeira na sua família comece através de você, pode ser que você é um herdeiro, pode ser que não, pode ser que a história financeira da sua casa vai ser afetada através da sua prosperidade. Então você vai falar, eu sou Abraão, eu vou cavar poços,
Isaac depois só desentulha os poços que Abraão já tinha cavado antes. Aleluia. Posso te contar uma coisa? Do ponto de vista ministerial, sabe o que eu e você estamos sendo junto aqui nessa igreja? Abraão. Deixa eu te contar uma coisa. Eu falei da compra do LED, sim ou não? Você sabia que tudo que tem nessa igreja, fala isso para você na presença de Deus, nós não recebemos nada pronto. Tudo que tem nessa igreja, foi essa própria igreja que comprou. Não estou falando que talvez teria algum problema se nós recebêssemos algo pronto. Não teria problema nenhum. Mas sabe o que eu percebo? E é engraçado porque em áreas da sua vida você pode ser Isaac. E pode ser que em outras áreas você seja Abraão. Sabia disso? Nós aqui juntos, eu e você, nós estamos juntos nisso aqui. Quem está junto comigo nisso aqui? Nós somos Abraão aqui, cara. Nós estamos começando uma parada. Sabe o que eu quero profetizar? Que quando nós morrermos, essa igreja vai continuar. Eu quero profetizar que os nossos filhos vão frequentar esse lugar. Eu profetizo que os nossos netos servirão a Deus nesse lugar. E eu vou te contar, eu e você, nós vamos ter sido Abraãos de Deus, nesse contexto ministerial. Mas vamos voltar aqui para o raciocínio. Deus é Pai. Por isso que o diabo tenta destruir a imagem paterna. Só para vocês terem uma noção, se você perceber o que a mídia faz para crianças, um exemplo, tem uns aqui da minha época vão se lembrar. Lembra da figura do Homer Simpson? Sabe, é aquele cara meio boçal, aquele cara meio relaxado. Desde cedo, nos é pintada uma imagem de que a mãe é um anjo, e o pai é aquela coisa esdrúxula. Você sabe por quê? Porque é papel do inimigo desconstruir a figura paterna. Eu quero profetizar que nesse lugar se levantarão pais, pais de família, pais de gerações. Se levantarão pessoas que irão restaurar a figura paterna, porque a figura paterna é a primeira imagem que alguém tem de Deus na terra. Mas não é isso que eu vim te falar hoje. Fala assim comigo: o pai é o sacerdote do lar. Hoje eu quero conversar com você sobre sacerdócio. Mas é massa que nós poderíamos falar muitas coisas a respeito de sacerdócio. Mas eu vou me deter em uma característica do sacerdote. E sabe por que essa palavra então é aplicada para quem é mãe, para quem é filho, para quem é avô, para quem é avó, para quem é qualquer coisa? Porque na nova aliança, todos nós somos sacerdotes. Vem comigo. No meu lar, eu, que sou o pai da minha família, sou sacerdote. Mas, toda a minha família tem um chamado sacerdotal. Não precisa de abrir, porque eu vou só citar. Talvez, um dos versículos mais revolucionários de toda a Escritura Sagrada é 1 Pedro 2,9. Por quê que é algo revolucionário? Lembra que eu citei para você a respeito do judaísmo? Porque lá no judaísmo não era assim. Ser sacerdote era uma incumbência, um privilégio, uma responsabilidade, uma vocação, uma ocupação de pessoas específicas. Mas agora não. É um privilégio, é uma vocação, é uma ocupação, é uma incumbência, é uma responsabilidade de todos. Todos nós somos sacerdotes. Eu vou atuar em uma parada, minha esposa vai atuar em outra coisa, você vai atuar em outra coisa, mas todos somos sacerdotes. Se eu fosse falar a respeito do Dia dos Pais, o pai é um sacerdote, é o sacerdote do lar. Então eu quero trazer aqui características sacerdotais que devem ser vividas por um pai de família na sua casa, mas que também devem ser vividas por todos nós, aonde Deus te coloca, porque você é sacerdote de tudo aquilo que Deus confia nas suas mãos. Fala assim: eu sou um sacerdote de tudo aquilo que Deus confia na minha mão. Deixa eu te contar uma coisa.
se eu fosse ser muito simplista e generalista, você sabe qual é um dos significados bem genéricos do sacerdócio? Sabe o que um sacerdote fazia da vida? Sacerdote é aquele que cuida das coisas de Deus. É isso que sacerdote faz. Sacerdote é aquele que cuida das coisas de Deus. Aí eu te falo, se eu tenho uma ótica que tudo é de Deus, quando eu sou mordomo, quando eu cuido daquilo que é de Deus, eu estou sendo um sacerdote. Eu estou cuidando daquilo que é de Deus. Por exemplo, você sabe por que você tem que administrar bem as suas finanças? João 3,27, porque o homem nada tem se do alto não lhe for dado. Então, aquilo que você tem foi Deus que te deu. Mas se você é consagrado, você sabe que aquilo que Deus te deu, aquilo que você tem, é de Deus. Então, você tem que administrar bem, porque não é seu, é de Deus. Sabe por que nós vamos consagrar filhos na semana que vem? Porque o filho não é seu, é de Deus. Agora eu vou te contar uma coisa. Essa parada é tão espiritual que eu te faço uma pergunta. Será que nós temos uma revelação muito clara sobre o que é saber que o meu filho não é meu, que o meu filho é de Deus? Imagina, eu estou aqui, Senhor, hoje eu te consagro o meu filho. Sabe o que é isso? Eu vou trazer uma palavra profética aqui bem. Eu profetizo que o seu filho não vai cumprir os seus sonhos, mas eu profetizo que o seu filho vai cumprir os sonhos de Deus para ele. E se em algum momento você planejou alguma coisa, mas Deus planejou outra? Aí eu quero te fazer uma pergunta: o filho é de quem? O filho é de quem? O sacerdote é aquele que cuida daquilo que é de Deus. Eu quero cuidar da minha esposa, eu quero cuidar das minhas filhas, porque elas são de Deus. Eu quero cuidar da minha empresa, porque minha empresa é de Deus. Eu quero cuidar da minha igreja, porque minha igreja é de Deus. Eu quero cuidar das minhas finanças, porque as minhas finanças são de Deus. Eu quero cuidar do meu tempo, porque o meu tempo é de Deus. Eu quero cuidar do meu corpo, porque o meu corpo é de Deus. Eu quero cuidar da minha alma, porque a minha alma é de Deus. Eu quero cuidar da cidade de Goiânia, porque a cidade de Goiânia é de Jesus. Eu quero cuidar dessa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação é de Deus. Sabe por quê? Porque no final das contas tudo é vós, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Vamos raciocinar. Meu pai amava falar assim: se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Ele usava isso todas as vezes que alguém elogiava a minha beleza. E ele falava: meu filho, é a minha cara. Não precisa de você zoar meu comentário. Mas ele falava isso. Olha só, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Então olha aqui. Tudo é vós, só que tem uma coisa: vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Cristo é de quem? Nós somos de quem? De Cristo. E tudo é de quê? Nós. Tudo é vós. Vós sois de Cristo, Cristo é de Deus. No final das contas, A igual a B, B igual a C, C igual a D, A igual a D. Porque eu falei 4 coisas aqui, deixa para lá, olha aqui. Tem gente que não entendeu, foi nada. Teve caspa virando milhopã na cabeça de alguns, mas está valendo. Gente, fala assim: na nova aliança, eu sou um sacerdote. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é muito óbvia, ainda mais para uma igreja que recebeu o estudo de números ano passado. Quem estava aqui na época do estudo de números? Quero te contar que começarei daqui uns dias um estudo de Filipenses. Já comecei a preparar e meu coração já está em ebulição para a primeira igreja plantada pelo apóstolo Paulo no continente europeu. Uma carta que foi escrita enquanto Paulo estava preso em Roma pela primeira vez, porque ele foi preso 2 vezes. Quais são os indícios para saber que ele escreveu Filipenses na primeira prisão e não na segunda? Em breve, Igreja Emaús, estudo de Filipenses. Meu amigo, essa semana eu tirei para estudar, o trem está feio, aleluia. Vem cá, deixa eu te contar uma parada. Você se lembra quem eram os sacerdotes na velha aliança? Diga assim comigo: os filhos de Arão. Vamos lá, uma coisa bem óbvia aqui.
Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó foi transformado em Israel. O nome da nação é o nome do neto de Abraão. Deus fez uma aliança com o cara. Deus multiplicou a descendência dele, igual havia prometido, e ainda pôs na nação o nome do neto dele, porque Israel é o nome de uma pessoa, de Jacó, filho, só que depois de convertido. Jacó tem filho pra caramba, você sabe disso? E, por exemplo, nós sabemos que quando nós mencionamos a respeito das tribos de Israel, nós não temos a tribo de José, porque tem muita gente que fala, eu já sei, as tribos de Israel, as 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó. Se a resposta está certa ou errada? Está errada, porque José foi filho de Jacó, mas não tem tribo de José. Mas você lembra que José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E aí, nós temos então 10 filhos de Israel, de Jacó, e 2 netos, que são os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. Mas o engraçado é que quando nós falamos a respeito de 12 tribos, se nós fôssemos mencionar o nome dos 12 filhos de Jacó, menos José, 12 menos 1, 11. No lugar de José, entre os 2 filhos, Manassés e Efraim. 11 mais 2 é 13. Então, por que não são 13 tribos, mas sim 12 tribos? Meu Jesus da glória. Hoje o raciocínio de alguns aqui está devagar. E seu olhar está te condenando. Fala assim comigo, Jacó teve 12 filhos. Fala assim, José não tem tribo. Mas fala assim, os 2 filhos de José têm tribos. Então vamos lá, 12 menos 1, 11. 11 mais 2, aleluia. Mas quando nós nos referimos às tribos de Israel, nós falamos de quantas tribos? Mas não são 13? Porque tem uma tribo que não recebeu herança através de uma porção em terra, que foi a tribo de Levi. A tribo de Levi, o Senhor disse, a sua herança não será um pedaço de terra, eu sou a herança de vocês. E aí então, a tribo de Levi foi separada por Deus, para um serviço levítico. A tribo de Levi cuidava das coisas de Deus. Vem comigo. Os levitas são os adoradores, são aqueles que não estão ocupados com o serviço terreno, mas estão ocupados com o serviço celestial. Quando você tem um entendimento do que é adoração, você está tendo um entendimento de que você não está ocupado com as coisas dessa terra, você está ocupado com as coisas do céu. Mas quando você tem um entendimento ainda mais profundo que isso, você entende que até o que você faz aqui nessa terra tem um propósito celestial por detrás. Imagina se você fosse trabalhar com um propósito celestial por detrás do que você faz da sua vida. Aí quer dizer que você será um adorador lá no seu trabalho. Mas, para finalizar esse raciocínio, eu quero te contar algo que você já sabe. Que Levi, que deu origem aos levitas, ele dá origem a uma família muito especial, que tem 3 filhos especiais, Miriam, Moisés e Arão. Moisés se torna o líder do povo, mas Arão recebe de Deus a incumbência de se tornar um sacerdote. E dentro desse contexto, a linhagem sacerdotal começa a partir de Arão. Arão dá origem aos sacerdotes. Ou seja, Arão é descendente de Levi. Então todo sacerdote, ele é levita. Mas nem todo levita é sacerdote. Por quê? Porque a linhagem sacerdotal começou a partir de Arão. Todavia, nós sabemos que a história nos mostrou que infelizmente houve uma corrupção na classe sacerdotal.
E por conta dessa corrupção na classe sacerdotal, Deus abriu uma porta para que outros também os servissem como sacerdotes. Quem eram? Aqueles que realizassem um voto, que está descrito em Números capítulo 6, que é o voto do nazireado, o voto do nazireu. Um nazireu de Deus, ele poderia servir como um sacerdote, mesmo não sendo da linhagem de Arão. Quem está comigo? Mas para eu chegar no ponto alto do que eu te preparei, eu quero te falar algo. Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Deus sempre vai abrir uma porta para que o seu propósito se cumpra. Se aqueles que foram colocados em algum lugar não responderem, Deus levantará aqueles que irão responder. Números capítulo 6 é uma resposta de Deus à corrupção do gênero sacerdotal. Mas agora na nova aliança, 1 Pedro 2,9 diz que todos nós somos sacerdotes. Mesmo que nós não fizemos na literalidade o voto do nazireado, mesmo que nós não fôssemos na literalidade, até porque nós não somos, em suma, nós brasileiros somos gentios. Nós somos gentios. Nós não somos filhos de Abraão de maneira terrena. Nós podemos servir a Deus. Porque agora, depois que Cristo veio, morreu na cruz e ressuscitou, nós agora somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos uma nação santa, nós somos o seu sacerdócio real. Então nós somos sacerdotes. Nós somos, a igreja é uma nação de sacerdotes. Agora, em suma, você sabe o que um sacerdote faz? O sacerdote cuida das coisas que pertencem a Deus, que foi o que eu te contei. Então eu quero te falar algo, você é pai, cuide da sua família. Você é qualquer coisa, porque você é, na literalidade, várias coisas. Cuide do que Deus confiou. E para nós irmos embora, daqui a pouco, eu quero te dar um exemplo de cuidado. Você sabe com quem nós podemos aprender sendo sacerdotes? Com Ele. A Escritura diz, inclusive foi um texto que eu fiz menção na semana passada, no salmo mais conhecido da palavra, capítulo 23, no verso 1. O Senhor é o meu, diga comigo, pastor. Eu quero muito a sua atenção, porque esse é o ponto alto do que eu quero te entregar. O engraçado é que comumente, ainda hoje, quando nós mencionamos a terminologia sacerdote, sabe o que é que todo mundo pensa? Todo mundo pensa em pastor. Olha, o fulano é um sacerdote. Aí, comumente as pessoas acham que está se referindo a um pastor. Mas eu estou te mostrando que não são apenas os pastores que são sacerdotes. 1 Pedro 2,9. Todos somos sacerdotes. Agora, por que existe uma associação de que as pessoas logo já pensam na figura pastoral quando o sacerdócio é mencionado? Porque a atribuição pastoral carrega na sua conduta uma conduta sacerdotal. Eu vou repetir o que eu falei. A atribuição pastoral carrega na sua conduta aquilo que genuinamente é algo sacerdotal. Em outras palavras, o que é que um pastor faz? Cuida. Um pastor cuida daquilo que lhe foi confiado. Um pastor cuida de ovelhas. E eu quero mencionar aqui que a Escritura diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o texto continua, e a palavra do Senhor diz por intermédio do salmista de que Ele quem? O Senhor, que é o meu pastor, me faz, o que o pastor faz? Me faz repousar. E isso aqui tem que mexer comigo e com você.
Porque quer dizer que toda tranquilidade, todo descanso que nós temos na nossa vida, é porque existe alguém que cuida de nós. Por exemplo, um bebê, ele simplesmente vive, e nada lhe falta, porque existem pessoas que o cuidam. A mãe, o pai, cuida de tudo. Será que nós temos revelação? Eu vou te falar uma parada muito louca. Eu vou talvez fazer uma afirmação audaciosa. Muitas vezes, na plenitude da nossa vivência diária, nós não temos revelação que Ele cuida de tudo. Senão nós não ficaríamos preocupados como nós ficamos. Se você quer saber qual é o nível de dependência e descanso que você pode viver, basta você se lembrar de qual é o nível de dependência e descanso que um recém-nascido vive. Se a nossa vida para com Deus não é a vida de um recém-nascido, nós não entendemos na plenitude o real significado da paternidade divina e da filiação humana. Nós temos que descansar e confiar. Ele nos faz repousar. Então quero te contar uma parada. Se você é sacerdote do seu lar, você que é pai, ou você que é um sacerdote de alguma coisa, você sabe o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer com que as pessoas que o Senhor lhe confiou repousem, como nós nos repousamos pelo cuidado do nosso Pai. Então eu quero pedir para que você anote hoje uma coisa que eu quero te ensinar. Que fazer uma ovelha repousar dá trabalho. Diga assim comigo: fazer uma ovelha repousar dá trabalho. Mas o que eu quero te ensinar é que você deve, pode e é capacitado para isso. E um estudo realizado com os animais, cordeiros, ovelhas, mostra que existem 4 coisas que impedem uma ovelha de repousar. E eu vou usar uma terminologia aqui, substituindo esse repouso por deitar. O que é, na literalidade, repousar? Deitar. Quando você se deita, você repousa. Tem 4 coisas que impedem uma ovelha de se deitar, que impedem uma ovelha de repousar. Aonde está o trabalho do pastor? Em impedir que essas 4 coisas aconteçam. Porque se essas coisas acontecerem, a ovelha não repousa. Você que é pai, você que é pastor ministerial, você que é líder, você que é empresário, você que é, seja lá o que você for, você precisa de viver esse estilo de vida que eu vou te contar agora. Sabe quais são as 4 coisas que impedem uma ovelha de se deitar? Em primeiro lugar, anota aí, uma ovelha nunca se deita quando ela se sente insegura. Ovelhas inseguras não descansam. Ovelhas inseguras não repousam. Sabe o que isso significa então? Que é papel do pastor, é papel do sacerdote, é papel do pai, da mãe, trazer segurança. Olha, amados, eu quero te contar uma coisa, nós vamos sair por essa porta. Amanhã você vai acordar e vai ter uma semana rotineira na sua frente. Eu tenho certeza que segunda de manhã você vai para algum lugar. Sabe qual que é seu papel? De trazer segurança para o lugar que você vai pisar amanhã cedo. Você tem que trazer segurança para o seu ambiente de trabalho. Você tem que trazer segurança para o seu ambiente familiar. Você tem que trazer segurança para quem caminha com você aqui na igreja. O nosso papel é trazer segurança. Aonde há insegurança, não há repouso. E se nós somos sacerdotes, se o pai é um sacerdote do lar, ou todo mundo aqui é sacerdote de alguma coisa, nós temos que trazer segurança.
Vou te dar um exemplo aqui prático para você visualizar uma situação muito poderosa. O Pai, Deus, Trindade, cuida do Filho. O Filho se sente amado pelo Pai, na Trindade. Um exemplo, o Filho vem para a terra só com uma missão, concorda comigo? E ele começa o ministério aos 30 anos de idade. E quando ele foi começar o ministério, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se batizou, Mateus capítulo 3. Mas lá naquela cena, do início do ministério, do motivo pelo qual Cristo veio à terra, o que acontece naquela cena? Deus aparece naquela cena e passa um recado para o Filho na frente de todo mundo: Filho, você é amado. Filho, você vai começar o trabalho, mas eu quero te contar uma coisa. Sabe por que você está ouvindo que você é amado hoje? Porque você não será amado pelo trabalho que você fizer. Você é amado pelo filho que você é. Jesus ouviu que era amado antes do trabalho. Deixa eu te contar uma coisa. Nós temos que trazer identidade para aqueles que estão conosco, não por causa do trabalho, mas por causa do relacionamento. Você é amado, meu filho. Você é amada, minha filha. Você é pai, você tem que lembrar constantemente para o seu filho que ele é amado. Você é líder aqui na igreja, você tem que lembrar constantemente para os discípulos que caminham com você: você é amado. Vou te contar uma coisa. Mateus capítulo 17. O que é que nós temos em Mateus 17? O monte da transfiguração. O que Jesus ouve lá no monte da transfiguração? A mesma coisa. Você lembra da cena? Moisés e Elias aparecem, e nós temos ali, Jesus estava acompanhado de Pedro, Tiago e João, e nós temos um momento onde Pedro, Tiago e João, eles ficam com trimelique nas pernas, emocionados por estarem vendo Moisés e Elias. Meu filho, você está emocionado em ver o profeta? Você está emocionado em ver o camarada da lei? Deixa eu te contar uma coisa, quem está do seu lado é o Deus deles. E aí, o pai teve que intervir nessa situação. Ei, Pedro, Tiago e João, onde vocês estão com a cabeça? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas sabe o que é louco? Que no meio dessa intervenção divina, o que nós temos? Mais uma vez, a demonstração da identidade, do amor do pai para com o filho. Esse é o meu filho amado. E se você perceber, Jesus ouve do pai que ele é amado em duas circunstâncias: no batismo no Rio Jordão e no monte da transfiguração. Se você for em Israel, você sabe que o batismo do Rio Jordão, o Rio Jordão, o local pelo qual Jesus foi batizado, para você ter uma noção, esse rio tem uma ligação, por exemplo, com o Mar Morto. Você sabe que o Mar Morto é o local mais baixo em termos de altitude de Israel. Nada é mais baixo do que o Mar Morto. E o mais louco é que o local mais alto de Israel é o pico do monte da transfiguração. Jesus ouviu de Deus no lugar mais alto de Israel e no lugar mais baixo de Israel a mesma coisa. Isso nos mostra que aqueles que genuinamente têm o coração de pai, eles reafirmam a identidade independentemente da circunstância que está sendo vivida pelo filho. Porque em alguns momentos, o seu filho pode ser que vai estar vivendo o ponto alto da vida dele. Ele tem que lembrar que é amado. Mas mesmo se ele estiver na circunstância mais baixa que o acometer, ele tem que lembrar que a circunstância não define a identidade, mas é a filiação que define a identidade. Nós temos que trazer segurança. Ei, segurança. Sabe por quê? Porque ovelha insegura não deita. Mas sabe qual que é a segunda coisa das 4 que impedem uma ovelha de se deitar? É que uma ovelha com fome não deita. Diga assim: ovelha faminta não dorme. Alguns falam: nem eu, pastor. Por isso que eu vou sair daqui e vou bater um dogão,
porque ovelha faminta não dorme. Olha aqui para mim. Isso é meio óbvio, porque a sociedade raciocina, mas agora eu estou te dando argumento. É papel do sacerdote do lar, é papel do sacerdote, é papel do pastor, é papel do pai alimentar as ovelhas. Se é pai de família, o provedor é você. Quem dá a provisão é você. Quem sustenta a sua casa é você. Quem dá o pão é você. Mas eu quero te contar, você não é responsável apenas por dar o pão natural. Você também é responsável por dar o pão espiritual. Você é pai de família, eu quero te falar uma coisa, com muito amor e carinho. A sua esposa não pode ser mais espiritual que você. Porque você é o sacerdote. Você eleva a espiritualidade da sua casa. Você eleva a fome por Deus na sua casa. Por isso, vou dar uma dica para você que é mulher solteira. Não casa com homem carnal, porque senão você vai morrer de fome. Quero te contar uma coisa, ele pode ser lindo, maravilhoso e cheiroso. Você vai se lascar. Você sabe por quê? Porque ovelha faminta não repousa. Porque no dia mau, você não precisa da beleza dele, você precisa da realidade dele. Como diria o grande filósofo Marcos Mota, beleza diminui, feiura aumenta. Meu pai fala, meu filho, eu descobri algo na minha vida, que a beleza só diminui e a feiura só aumenta. Então eu quero te contar uma coisa, vai ter um dia que não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas as clínicas como a da Larissa está aí para dar uma ajudada, ou para dar uma retardada nesse processo de enfeiuramento pessoal. Olha aqui para mim. Diga assim, se eu sou sacerdote, eu trago alimento. Porque a primeira coisa que impede uma ovelha de se deitar, insegurança. A segunda coisa que impede uma ovelha de se deitar, fome. Então, em primeiro lugar, é papel do pastor, é papel do sacerdote, é papel do pai. Trazer segurança, reafirmar a identidade. Segundo lugar, é papel trazer alimento. Alimento natural e alimento espiritual. Mas sabe qual é a terceira coisa que impede, e o time de adoração pode subir? A terceira coisa que impede, penúltima, uma ovelha de se repousar? Quando a ovelha está pronta para repousar. Ela está pronta para o repouso. Está pronta para o descanso. Está pronta para se deitar. Mas na hora que ela vai se deitar, ela esbarra em outra ovelha. E as duas se chocam. E aí acontece um atrito entre as ovelhas. Ovelha em atrito não deita. Vem comigo agora. Quando uma ovelha vai se deitar e ela encosta uma na outra, opa, ela levanta de novo. Porque ovelhas em atrito não repousam. Sabe o que é isso? É papel do sacerdote, é papel do pastor, é papel do pai trazer unidade no rebanho. Trazer unidade na família, trazer unidade na igreja, trazer unidade na empresa. Tudo aquilo que o diabo mais vai tentar destruir é a unidade. O objetivo do inimigo é trazer separação, trazer inimizade, trazer contenda. Posso falar algo em amor? Amados, a todos os níveis de relacionamento interpessoal que você tem, eu quero te falar algo em amor. Você tem que viver em unidade em todo tipo de relacionamento que você tem. Você tem que ser um com a sua família. Você tem que ser um no lugar que você trabalha. Olha aqui para mim, se você não é um no lugar que você trabalha, então eu quero te falar com muito amor e carinho, você é um hipócrita. Você tem que ser um com o seu patrão. Você tem que ser um com o seu patrão. Isso é uma coisa difícil de ser engolida. Mas eu quero te falar, a vontade de Deus não é que você viva uma vida medíocre, mentirosa. Aonde você tem que fazer um rosto na frente de uma pessoa e depois nas costas você é outra pessoa. Você tem que ser um
em todo lugar. Você tem que ser um nesse lugar. Você tem que ser um na igreja, na igreja de Cristo na terra. Você tem que ser um na igreja Emaús. Você tem que ser um. Sabe por quê? Porque se você não acredita na motivação, com muito amor e carinho, vai embora. Vai embora. Sabe por quê? Porque você não pode ficar em um lugar que você não acredita. E aí eu posso te contar uma coisa, você tem que ficar em um lugar que você acredita. Porque ovelha em atrito não tem repouso. Posso te contar uma coisa? Um lugar cheio de divisão, sabe o que acontece? É um inferno viver lá, nunca tem descanso. Vou falar uma coisa com muito amor, eu quero descansar. Se tem uma coisa que eu quero na vida, porque a ovelha foi feita para descansar. Eu quero descansar, eu quero viver no descanso. Vai com Deus, está abençoado, até seu, toma, está aqui. Nós somos chamados para viver no descanso. Na sua família, olha aqui para mim, com muito amor e carinho, para de litígio com seus irmãos, para de litígio com seu cunhado, para de litígio com sua tia, com seu sobrinho, para, ama quem tiver que amar, perdoa quem tiver que perdoar, para com aquela rixinha com aquele colega seu enjoado, você é mais do que ele, para com isso. Te contar uma coisa, perdoe e ame. Eu duvido que você vai ver litígio com alguém. Perdoe e ama. Mas eu quero te falar uma coisa, se você é líder, se você é sacerdote, se você é pastor, nós estamos aqui para trazer unidade. Nós estamos aqui para olhar no olho e falar o que tem que ser falado. Nós estamos aqui para tratar os problemas. Nós não estamos aqui para fugir dos problemas. Nós não estamos aqui para fingir que não tem algo acontecendo quando está acontecendo. Nós estamos aqui para atuar pela unidade, atuar pela aliança, atuar pelo propósito, porque ovelha em atrito com o outro não repousa. Você quer repousar? Então vive em unidade com a sua família, vive em unidade onde você trabalha, vive em unidade onde você congrega, vive uma vida em unidade. E se você é líder, se você é sacerdote, se você é pai, se você é pastor, você precisa de zelar pela unidade do rebanho. Você está aqui nessa igreja, pode pedir uma coisa, zela pela unidade desse rebanho, zela pela unidade, zela pela unidade. Porque se nós formos um, quero te contar uma coisa, nada vai nos segurar. Você sabe que existe um poder tão grande na unidade, que o nosso Deus, Ele nunca volta atrás em um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Você sabe por que Deus confundiu as línguas em Babel, Gênesis capítulo 11? Porque o próprio Deus determinou que todo ajuntamento, desde que seja literalmente toda unidade prospera. Toda unidade prospera. O propósito deles era maligno, o projeto deles era do capeta, era infernal. Nós vamos fazer uma torre que vai tocar o céu, pois Deus falou, vai chegar, porque eles são um. Unidade é abençoada por Deus e ponto final. Você já viu em coisa supérflua aqui da terra, esporte, já viu aqueles times ruins pra caramba que ganha de seleção, que você fala, como que ganhou? Posso contar uma coisa? Um grupo unido. É uma loucura. Grupo unido tem poder para fazer coisa que naturalmente não tinha condição de fazer. O que Deus vai fazer com a sua casa se vocês forem uma casa unida? O que Deus vai fazer com a sua família se vocês forem uma família unida? O que Deus vai fazer com essa igreja se nós formos uma igreja unida? Ovelha em atrito com outra não deita. Mas em quarto e último lugar, sabe qual é a quarta coisa que impede uma ovelha de se deitar? Imagina, John, aquela cena que você vai deitar para dormir, aleluia, só que você não vai ter o foninho bonitão, estilosão lá na hora de dormir, e aí você escuta aquele negócio assim, ó. Você dorme com zunido assim na sua orelha? Parabéns. Obrigado por estragar a minha palavra, meu exemplo. Obrigado por lascar tudo aqui. Senhoras e senhores, Jonatas Garcia, segue lá, @Jonatas Garcia. Olha aqui para mim. Gente, vocês estão rindo, é só o John. Olha aqui, vou falar algo para você. Ovelha não deita
se ela estiver sendo importunada por moscas. Sabe o que é louco? Que eu estou te falando características naturais do animal ovelha. Eu estou falando do animal ovelha. Ovelha não deita se estiver se sentindo insegura, se estiver com fome, se estiver com atrito, entre outras, ou se estiver sendo importunada por moscas. Tirando o John, alguém que tem dificuldade de dormir com zunido de mosquito no ouvido. Obrigado. Olha aqui para mim. Gente, quero te falar uma coisa. Aí agora a gente pergunta, como que nós vamos espiritualizar esse negócio? Mas eu vou espiritualizar. É papel do pastor, é papel do sacerdote, é papel do líder, é papel de quem cuida daquilo que tem, espantar moscas. Fala assim: o meu papel é espantar mosca. E aí, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Vou te contar o que tem a ver. Teve um dia que Jesus expulsou um demônio, e os fariseus olharam uns para os outros e falaram assim: por que ele tem autoridade para fazer isso? Os fariseus não acreditavam que ele era o Messias. Aí um colocou uma hipótese na mesa. Qual foi a hipótese que ele colocou? Já sei. Eu sei quem esse Jesus é. Ele é Beelzebu. Ele é o maioral de todos os demônios. Por isso que ele expulsa demônio. Porque se ele é o chefe dos demônios, os outros demônios têm que obedecer ele. Ele é o chefe. Não tem como não seguir o chefe, não é mesmo? Deixa para lá. Em outras palavras, ele tem poder e autoridade para expulsar o demônio, porque ele é o chefe dos demônios. Então ele é Beelzebu. Beelzebu é o maioral dos demônios. Mas você sabe qual é o significado do nome Beelzebu? Príncipe das moscas. Na palavra de Deus, os demônios podem ser simbolizados como moscas. Beelzebu, que é o príncipe das moscas, é o maioral dos demônios. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o sacrifício era realizado, vamos lá, sacrifício é um animal morto, sim ou não? Se você tem lá um animal morto, isso atrai mosca, sim ou não? Vamos comigo aqui. Animal morto atrai mosca, sim ou não? Então você concorda comigo que pode ser que lá no momento do sacrifício, pode ser que as moscas fossem atraídas para aquele lugar, sim ou não? Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. O que o sacerdote fazia? Olha o sacerdote aqui. O que o sacerdote fazia para espantar o mosquito? O que ele queimava? O que ele acendia? Incenso. O que o livro de Salmos fala? O que o livro de Apocalipse fala? Que o incenso é a oração dos santos. Papel do pastor: queimar incenso pelas suas ovelhas. Porque quando um pai queima incenso pelo seu filho, os mosquitos, os demônios vão embora. Nós temos que trazer segurança, nós temos que trazer alimento, nós temos que trazer unidade, mas nós temos que orar por tudo aquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Porque quando eu oro, o demônio tem que ir embora. Não entra no meu casamento, não entra na minha filha, não entra na minha escola, não entra na minha empresa, não entra na minha faculdade, não entra na casa dos meus pais, não entra na casa das minhas avós. Satanás, pegue as suas coisas e vá embora. Eu quero profetizar que o Senhor levantará nesse lugar intercessores
O Senhor levantará nesse lugar homens e mulheres de oração, homens e mulheres de batalha espiritual, homens e mulheres com voz de comando, homens e mulheres que governam não apenas o mundo natural, mas que governam o mundo espiritual. E se você é um desses, fique em pé onde você está, ergue as suas mãos aos céus, e enquanto os instrumentos ministrem, você vai começar a orar. Você que é pai, começa a orar pela sua família, começa a orar pelo seu filho. Você é mãe, ora pelo seu filho, ora pela sua filha. Você é empresário, ora pela sua empresa. Começa a orar agora por tudo aquilo que o Senhor lhe confiou.